Saudações, doutores e doutoras. Leônidas Ponte falando. O assunto de hoje é intervalo numérico no conjunto dos números reais. Vamos direto ao ponto. O que são intervalos numéricos? Basicamente, são subconjuntos, tá? Dos números reais, que são indicados por o quê? Por desigualdades. Então, os intervalos numéricos representam uma parte do conjunto dos números reais, geralmente uma parte menor que o conjunto dos números reais. É representado por desigualdades, representado por colchetes, por parênteses, por sinal do maior ou menor. Vamos já entrar em detalhes. Ok, continuando. O primeiro intervalo é o intervalo fechado, tá? O intervalo fechado é aquele que inclui os extremos. Então, olha só, muito importante. Intervalo fechado inclui os extremos. Coloque isso na sua cabeça. O intervalo fechado ele inclui o primeiro e inclui o último. Continuando, outra característica do intervalo fechado, na hora da leitura, muito importante, porque na hora que tiver uma questão que tiver o texto, tá? Você tem que saber ler corretamente. Até porque ele diz uma coisa, né? Ele vai dizer que é do primeiro elemento ao último. Do primeiro elemento até o último. É diferente de dizer entre o primeiro elemento e o último. Já já faremos essa diferença com calma. Então, no intervalo fechado é do até o último. Continuando. No intervalo fechado, o colchete ele é virado para o lado de dentro. Você vai perceber que os colchetes são virados para o lado do número, para o lado de dentro do número. E por fim, tá? No intervalo fechado, por fim, na verdade, ainda tem mais um detalhe, né? Ele é representado com igual aqui, ó. Na desigualdade, no menor, no maior, ele tem o igual aqui embaixo, tá? Então, toda vez que eu represento o intervalo fechado, ele aparece o igual. E por fim mesmo, a bola na representação geométrica, ela é uma bola preta, uma bola pintada, que até chamamos de intervalo fechado, mas a bola é preta. Vamos ver um exemplo? Olha só. Este intervalo aqui, ó, é um intervalo fechado e os extremos valem 2 e 7. Entenda aqui, ó, isso aqui é um exemplo, tá? Podia ser qualquer outro número. Então, basicamente é um exemplo. Observe, ó, tudo que eu falei há pouco. Vamos lá. Primeiro, o colchete ele é virado para o lado de dentro, virado pelo lado do número, tá? Ó. Perceba, então ele está virado para o 2 e virado para o 7. Então é fechado dos dois lados. Observe que tanto do lado do 2 tem o igual, quanto do lado do 7 também tem o igual. Isso representa que é intervalo fechado. Outra coisa, a bolinha aqui, o que representa o 2, é uma bolinha preta, ó, tá? Que ela é toda pintada. E do 7 também é uma bolinha toda pintada. Então entenda, o intervalo fechado, colchete para dentro. Na hora de representar a desigualdade, né? Ó, observe que é todos os números, tá? Ó, de 2 até 7. De 2 até 7. Então eu coloco o x no meio, coloco o menor e coloco o igual porque inclui os extremos, o intervalo é fechado. E a bolinha preta. Algumas considerações aqui, ó, que os alunos às vezes confundem, tá? Observe. Quando os alunos veem esse intervalo aqui, de 2 até 7, ó, tá? Eles pensam normalmente que é a mesma coisa, dizer assim, olha, então é a mesma coisa que seus números 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pessoal, não é a mesma coisa. São coisas completamente diferentes. Que isso, professor? Não me irrite. Eu tô vendo aqui, ó, de 2 até 7 não vai ser o 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, pessoal. Essa mente está muito limitada. Entenda que o intervalo é nos reais. Então, o conjunto dos números reais ele não abrange só esses inteiros aí, esses números aí são os inteiros. Entenda, ó, de 2 até 7 inclui as frações, inclui os decimais, as dízimas periódicas, inclui os irracionais, tá? Então são todos os reais, não são só os números inteiros. Se você ficou um pouco confuso sobre isso, se estiver assistindo o vídeo aqui no YouTube, vai aparecer um card aqui em cima que eu falo sobre os conjuntos numéricos. Dê uma conferida lá. Então, prosseguindo, entenda. De 2 até 7, esse intervalo de 2 até 7 são todos os números reais, tá? Que inclui inteiros, frações, decimais, dízimas, irracionais. E aqui são só os inteiros. Vamos dar alguns exemplos? Olha só. Olha, raiz quadrada de 5, tá? O valor da raiz quadrada de 5 aproximada vai dar 2,2360. Este número aqui é um número irracional. Ele está nesse intervalo aqui? Está. Mas ele estaria nesse outro aqui? Não. Esse outro aqui, de vermelho, são só os números inteiros. Então entenda que de 2 até 7 inclui todos os números reais. Outro exemplo, o E. O E ele é usado lá no logaritmo neperiano. Vai ter uma aula mais lá na frente sobre isso. Ele tem um valor aproximado de 2,7182. Ele é um número irracional. Ele também está no intervalo.
tá? Mas não estaria desse outro aqui, porque são só os inteiros. Mais exemplo, π, lá da geometria plana, né? Geometria espacial grande π, trigonometria também. O π, que tem esse valor aproximado, é um número irracional, também está nesse intervalo. Olha, um número racional agora, um número, né, ó, 4,95, número decimal, ele está nesse intervalo, mas ele não está aqui, ó, porque aqui, no de vermelho, são só os números inteiros. E o último exemplo, mais um número irracional, a raiz quadrada de 48, que tem esse valor aproximado aí, ó, é uma dízima não periódica, né? Também está nesse intervalo e não está no intervalo de vermelho, nos números de vermelho. Então não confunda, este lado esquerdo são todos os números de 2 até 7, incluindo 2 e incluindo 7, todos os números reais. Isso engloba aqui inteiros, frações, dízimas periódicas e racionais. Aqui do outro lado não, são só os inteiros, são coisas completamente diferentes. Prosseguindo, intervalo aberto. Tá? O que é um intervalo aberto? Basicamente, o intervalo aberto, muito importante, né? Você não pode confundir isso. Ele não inclui os extremos. Perceba, os extremos estão lá, mas eles não fazem parte do intervalo. É como se fosse um muro que foi construído pelos vizinhos no quintal deles, não foi construído no seu. Então, os muros pertencem aos vizinhos. É como se fosse isso. Ele está lá delimitando o seu terreno, mas ele não lhe pertence. É como se fosse essa a ideia. Tá? Ó. Entenda, na hora de você ler o intervalo aberto, você diz que é entre o primeiro e o último. Ó. É entre. Então, muito importante isso. Se tiver algum texto que fala entre o primeiro e o último, entre não inclui os extremos, tá? Entre 10 e 20. Todos os números entre 10 não inclui 10 e não inclui 20. Toda vez que ele falar entre, não inclui os extremos. Cuidado que isso já constou no Enem, já constou uma pegadinha dessa, inclusive uma prova, uma questão do Enem da prova de 2019. Se você quer dar uma verificada, se você estiver assistindo aqui no YouTube, vai aparecer um card aqui em cima para essa questão. Dê uma conferida lá. Se você não soubesse desse detalhe aqui, você erraria a questão. Continuando no intervalo aberto. O cochete, tá, no intervalo aberto, ele é virado para o lado de fora. Tá? Você vai perceber que eles não são virados para os números, eles são virados para o lado de fora. Continuando. No lugar lá do menor, maior, perceba que não tem o igual, ó, ele é sem, não tem aquele igualzinho aqui embaixo, ó, como tem lá no intervalo fechado. E para concluir aqui, na parte geométrica, a bola que representa o extremo é uma bola branca, certo? Vamos ver um exemplo aqui, ó, tá? Olha, o intervalo aberto de extremos 2 e 7, eu coloquei a palavra extremos entre aspas, porque extremos, mas lembre-se, o 2 e o 7 estão representados aí, mas os 2 e o 7 não fazem parte do intervalo porque ele é aberto. Então olha só, perceba, ó, cochete virado para fora, ó, cochete virado para fora, ele é aberto dos dois lados. Perceba que não tem o igual aqui embaixo, ó. Aqui também, ó, não tem o igual. E outra coisa, a bolinha é branca, ó, tá? Então entenda, o que representa esse intervalo aqui? Todos os números entre 2 e 7, tá? Aí eu vou cometer uma pequena redundância aqui, né? Entre 2 e 7. Quando eu falo isso, já está muito claro, né? Mas só para reforçar. Entre 2 e 7 não inclui o 2 e não inclui o 7, tá? Tranquilo? Aí o que acontece? Observação, né? Então, mesmo que eu falei ainda agora, o intervalo 2 até 7, o intervalo entre 2 e 7 não é a mesma coisa que dizer que começa no 3, por favor, né? Ah, começa no 3, 4, 5, 6 são só os inteiros. Não é isso. Eu já falei sobre isso no slide anterior, certo? Outra observação aqui, então aqui são os números reais, aqui são os números inteiros, foi o que eu já havia comentado no slide anterior. Outra observação importante, que às vezes os alunos cometem um erro, é pensar que o intervalo entre 2 e 7, pensar que é a mesma coisa que o intervalo de 3 a 6. Não, gente, não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Por que são coisas diferentes? Porque eu estou trabalhando com números reais. Então, quando você olha assim, você está pensando nos inteiros. Se fosse com inteiros, seria verdade, mas com reais, não. Os números reais incluem, lembre-se, os decimais, as frações, os irracionais, dízimas periódicas, tá? Vamos lá? Ó. Vamos tentar desenhar isso para ficar mais claro. Observe aqui, ó. Aqui em cima o intervalo entre 2 e 7. Lembre-se, não inclui 2, não inclui 7. E aqui o intervalo de 3 até 6. Inclui o 2, inclui o 3, inclui o 6. Entenda. Vamos dar um exemplo aqui, ó. O número 2,001, ele está no intervalo de cima, mas ele não está no intervalo de baixo, porque o intervalo de baixo começa no 3, tá? Outro número aqui, ó, irracional, raiz quadrada de 6, 2,4494, está no intervalo de cima, mas ele não está no intervalo de baixo, porque o intervalo de baixo começa no 3. O intervalo de cima,
Apesar do 2 não fazer parte, mas ele começa logo depois do 2. 2,000001, sei lá, só para você ter uma ideia. Outro exemplo aqui, ó, raiz quadrada de 48 é 6,92. Ele está no intervalo de cima, mas ele não está no intervalo de baixo, porque o intervalo de baixo ele acaba exatamente no 6, tá? Ele não vai acabar, né, no 6,9999 e assim por diante. E por fim, o número 6,999 está no intervalo de cima e não está no intervalo de baixo. Seguindo, intervalo semiaberto ou semifechado. Basicamente, de um lado ele é aberto e do outro lado é fechado. Ó, tranquilo aqui, ó, rapidamente, ó. Fechado no 2, fechado no 2 porque tem o igual e fechado porque a bolinha é escura. Perceba, ó, aberto no 7 porque o colchete é para fora, aberto aqui no 7 porque não tem o igual e a bolinha é branca. Tranquilo. O outro intervalo é o contrário, ó. Aberto no 2 porque o colchete é para fora, aberto no 2 porque não tem o igual e a bolinha é branca, ó. E o 7, ó, colchete virado para dentro fechado no 7, tem o igual é fechado no 7 e aqui também, ó, bolinha escura fechado no 7. Como eu leio esse intervalo aqui, ó? Uma opção de ler intervalo entre 2 e 7, incluindo 2. Aqui o de baixo, o intervalo entre 2 e 7, incluindo o 7. Vamos para os intervalos no infinito. O intervalo no infinito, o infinito, ele é representado por este símbolo aqui, ó. Esse símbolo você deve conhecer, o símbolo do infinito. É como se fosse um 8 deitado, né? Ó. Perceba, ó, símbolo do infinito, tá? Ó, símbolo do infinito e aqui também. Então ele é representado pelo esse símbolo aqui. É como se fosse um 8 deitado. É o símbolo do infinito. Observe que quando o intervalo ele tem início e não tem fim, ou não tem início e tem fim, né? É o chamado intervalo no infinito. Então ele tem um número, mas do outro lado ele vai ter o infinito porque ele vai indefinidamente. Então neste exemplo aqui, ó, tá? O 5 é fechado, tá? Por isso que tem o igual e a bolinha escura. E ele vai até o mais infinito, por isso que é maior, x maior que 5, todo mundo que está depois do 5. Observação importante. Sempre que eu represento o intervalo, o número da esquerda tem que ser menor que o número da direita, tá? Então sempre eu coloco o número da esquerda o menor e o número da direita o menor. Quando eu estiver trabalhando com infinito, o mais infinito fica para a direita e o menos infinito fica para a esquerda. Ó, aqui tranquilo, a mesma coisa, ó. No caso o 5 aqui é aberto, porque não tem o igual, tá? E a bolinha é branca, maior que 5. Todo mundo logo depois do 5. 5,000001, por exemplo. Tá? Aqui, menos infinito, né? Sempre do lado esquerdo. Tá? O 5 aqui é fechado, tem o igual, a bolinha é escura. O x é menor que 5 ou igual porque inclui. E por fim, tá? O 5 aberto, não tem o igual e a bolinha é branca. São todos os números, né? Menor, né? X menor que 5. O x ele representa o intervalo, a parte escura, a parte pintada. Tranquilo? Vamos algumas observações importantes aqui, ó, tá? Se você deve ter percebido que eu coloquei parênteses do lado do infinito, né? Então eu posso utilizar tanto parênteses como o intervalo fechado, que é o colchete virado para fora. Então observe, ó, do lado do infinito eu posso usar parênteses ou posso usar o colchete virado para fora, que é o intervalo aberto. Ó. Aqui também, ó, posso usar parênteses ou posso usar o colchete virado para fora. As duas formas estão corretas. O parênteses é mais comum, mas eu posso usar as duas formas. Com números também acontece. Ó. Alguns autores, alguns vestibulares, eles usam parênteses para representar intervalo aberto também. Ó. Então isso pode acontecer. Não é comum, mas pode acontecer. Ó. Aqui ó, é aberto porque é colchete para fora, aberto que é colchete para fora, mas pode ser usado parênteses. Tá? Aqui no outro exemplo, ó, aberto colchete para fora, ou pode ser usado parênteses. Professor, eu me confundi todo. Não me irrite, não se confunda. Vamos lá. Intervalo fechado, colchete para dentro. Intervalo aberto, colchete para fora. Parênteses, tá? Não é muito comum. Pode ser usado do lado do infinito, mas também o parêntese pode ser usado do lado do intervalo aberto. Repetindo, intervalo fechado, colchete para dentro. Intervalo aberto, colchete para fora. O parêntese pode ser usado do lado do infinito e também pode ser usado no intervalo aberto. Vamos a uma questãozinha para finalizar a aula de hoje. Mas antes disso, ei, ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, clique no botão e se inscreva se você estiver assistindo aqui no YouTube, tá? Se inscreva, curta. Se você quer tirar uma nota boa no Enem em matemática, você está no canal certo. Prosseguindo. Questão. Segundo pesquisas realizadas no laboratório Vida, cientistas descobrem que bactérias do tipo A resistiram a temperaturas compreendidas entre
os valores reais de 10 graus Celsius e 45 graus Celsius. Entenda, se ele parasse aí, incluiria ou não incluiria os extremos? Se ele parasse aí, não incluiria os extremos, porque quando ele falar entre, não inclui. Mas só que, observe, ele mesmo disse, ó, que é para incluir os extremos. Então pronto, se ele disse, sem discussão, tudo tranquilo. Continuando. Por sua vez, a bactéria do tipo B, essa aqui é tipo A, a bactéria do tipo B resistir a temperaturas, tá, ó, isso aqui é quando elas resistem, né, quando elas sobrevivem, tá, resistir a temperaturas, né, entre de novo 5 e 35 graus. E agora, o que ele fala depois? Ele manda excluir desse intervalo os seus limites. Essa questão da UEPA aqui, ela foi bacana. Ela falou no primeiro que não precisa, que tem de incluir e no segundo que é para excluir. Mas entenda, fique na sua cabeça que não é toda questão que é bacana que nem essa não. O Enem é um exemplo. Se ele disser que é entre uma coisa e outra e não falar mais nada, não inclui os extremos. Está se tratando de intervalo aberto, tá? Cuidado, tá? Lembre-se da questão que eu falei. Continuando, esses pesquisadores, desejando estudar relações entre essas bactérias, necessitam colocá-las juntas no mesmo ambiente, certo? Mesmo ambiente. Qual dos intervalos abaixo relacionados relativos à temperatura ambiente permite que esse estudo seja feito para que tais bactérias permaneçam vivas? Então entenda aqui, vamos fazer uma comparação. A bactéria tipo A, ela sobrevive de 10 até 45, tá? Sendo redundante aqui, incluindo 10 e incluindo 45. A bactéria tipo B, ela sobrevive entre 5 e 35. Sendo redundante aqui, não inclui o 5, não inclui o 35. Então qual é a ideia? Eu preciso ver a parte que as duas sobrevivem. Concorda comigo? Eu tenho de colocar as duas juntas. Então eu tenho de ver a região aí que é comum às duas. Um detalhe importante, que eu fiz esses desenhos aqui seguindo uma ordem. Cuidado, ó. Por exemplo, o número 5 é o menor número, então tem que ficar mais à esquerda. O número 45 é o maior número, então tem que ficar mais à direita, tá? No caso aqui, o número 10, ele está entre 5 e 35, né, na ordem dos números, e o 35 está entre o 10 e o 45. Então, na hora de você fazer o desenho, você tem que tomar o cuidado de colocar os números na ordem, não colocar um número embaixo do outro que tem valores diferentes. Só vou colocar embaixo do outro quando tiverem o mesmo valor. Número menor para a esquerda, número maior para a direita. Então, eu preciso ver a parte comum aqui, ó. A parte comum dos dois, a parte que as duas sobrevivem, eu chamo de interseção. Tá? Lembre-se lá da aula de conjunto, que é como se fosse esse U de cabeça para baixo. Então, qual seria a região comum aqui, ó? Se você perceber no desenho, esta região aqui, ó, tá? É uma região que está nos dois intervalos, ó. Este pedacinho aqui, ó, e este pedacinho aqui está nos dois, que seria do 10 até o 35, né? Tá, ó, do 10 até o 35, seria a região que está entre os dois. A grande questão é saber se o intervalo é aberto ou é fechado. Vamos pensar comigo aqui, ó. O 10 pertence ao intervalo de cima? Pertence, porque o intervalo é fechado. Lembre que em fechado inclui o extremo. Pergunto, o 10 está aqui? Pessoal, não me irrite. É claro que o 10 está aqui. Entenda que o intervalo é entre 5 e 35. Então vai pegar todos os números entre 5 e 35. O 10, o 9, o 8,89, todos os números. O 10 está aqui. Então se o 10 está no primeiro e o 10 está no segundo, eu quero o que é comum. Ele está nos dois, então ele entra. Ó, ele está nos dois. Agora vamos ver o 35. O 35 está no intervalo de baixo? Não, olha, ele não está no intervalo de baixo. Professor, mas eu estou vendo aqui, ó, professor, o 35. Não me irrite, gente, tá? O 35 representa o extremo, mas ele não pertence ao intervalo porque ele é aberto. O 35 está no intervalo de cima? Aqui, o 35 está, porque é todos os números de 10 até 45. O 35 está aqui. Então entenda, o 35 está no intervalo de cima, mas o 35 não está no intervalo de baixo. Então perceba, ele não entra na interseção. Então se ele não entra, ele vai ser aberto. Então a resposta é o intervalo de 10 até 35, aliás, entre 10 e 35, incluindo 10, fechado no 10. Resposta, letra B de Bóbora, Pacate, Bacaxi. Era isso que eu tinha de falar com vocês hoje. Até mais!